Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que assiste mais uma videoaula com a professora Dene, do Colégio Estadual da Polícia Militar, Estado de Goiás, José Carrilho. Ainda em Geometria Analítica, continuamos o nosso estudo. Hoje, veremos os coeficientes de uma reta. Vamos considerar a seguinte situação no sistema ortogonal cartesiano. Vejamos, dada uma reta R não vertical e formando com o eixo das abscissas um ângulo de medida alfa, ou seja, nós vamos ter no plano cartesiano uma reta formando um ângulo onde uma das bases desse ângulo está sobre o eixo X. Então, essa reta tem como coeficiente angular esse número real, representado por m e dado pela fórmula da tangente. Aqui será preciso lembrarmos que, quando desejarmos calcular a tangente de um ângulo qualquer, nós deveremos utilizar a razão do seno daquele ângulo pelo cosseno daquele ângulo também. Ao efetuarmos as operações necessárias, nós encontraremos então a tangente. É essa tangente que representa o coeficiente angular da reta no plano cartesiano. Bom, pessoal, feitas as considerações iniciais, vamos dar início ao cálculo do coeficiente angular de uma reta. São 3 os tipos de caso. Nós veremos agora o primeiro caso. Nesse primeiro caso, como a própria situação aqui nos diz, que nós vamos conhecer a direção da reta. E essa direção, ela vai ser indicada pelo ângulo que essa reta forma-se com o eixo X. Então, nessa situação, nós iremos calcular a tangente de alfa, ou seja, o coeficiente angular, representado por m, vai ser igual à tangente de alfa, ou seja, a tangente daquele ângulo estabelecido entre a reta R e o eixo X. Vejamos aqui o primeiro exemplo. Então, nós temos aqui uma reta R no plano cartesiano, e nós estamos vendo que essa reta formou com o eixo das abscissas o ângulo alfa de 30 graus. É importante salientar ainda que esses ângulos, eles terão sempre o sentido anti-horário. Então, vejamos. Eu tenho uma reta R que formou com o eixo X um ângulo de 30 graus e desejo saber qual é o valor do coeficiente angular dessa reta. Então, é algo bem simples. Nós iremos empregar a fórmula da tangente aqui. Qual que é a fórmula? Coeficiente angular representado por m, que é igual à tangente de alfa. Nós sabemos também que quando se deseja calcular a tangente de um ângulo, nós devemos utilizar a seguinte razão. A tangente daquele ângulo será igual o seno daquele ângulo dividindo pelo cosseno daquele ângulo. Então, a informação que o enunciado nos traz é que o ângulo formado por essa reta R possui 30 graus como medida. Então, nós vamos fazer a substituição aqui. Será a tangente de 30 graus será igual ao seno de 30 graus dividindo pelo cosseno de 30 graus. Aí nós vamos fazer aquela consulta prévia, né, no ciclo trigonométrico, onde nós iremos olhar o valor dos arcos múltiplos de 30 graus e veremos que o seno de 30, ele é meio. E o cosseno de 30, ele é raiz quadrada de 3 sobre 2. Feito isso, agora é só resolver essa divisão de frações aqui, onde teremos como tangente de 30, que é igual a meio, como é mesmo, pessoal, aqui? Inverso da segunda, né? Vezes o inverso da segunda.
que é igual a 2 sobre raiz quadrada de 3. Simplificando aqui, nós teremos para a tangente de 30 graus o resultado de 1 sobre a raiz quadrada de 3. Ainda não é o nosso resultado final, porque nós já sabemos que quando houver radical no denominador, nós precisamos racionalizar essa expressão para eliminá-lo de lá. Então, será da seguinte maneira: a tangente de 30 graus será igual a 1 sobre a raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3. Resolvendo aqui, teremos para a tangente de 30 graus 1 vezes raiz quadrada de 3 é isso mesmo, raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 vai ser raiz quadrada de 9. Então, simplificando aqui o que for necessário, teremos raiz quadrada de 3 sobre 3, porque raiz quadrada de 9 é 3. Encontramos aqui, então, o valor do coeficiente angular, porque o coeficiente angular, ele não é a tangente de alfa, ou seja, a tangente do ângulo dado, e a tangente do ângulo dado aqui é igual a quem? Igual a raiz quadrada de 3 sobre 3. Então, encontramos a resposta para a situação dada. Vamos fazer mais um exemplo aqui do primeiro caso. Então, nós já estamos verificando que é uma situação típica do primeiro caso, porque nós temos uma reta R estabelecendo com o eixo das abscissas um ângulo-alvo cuja medida é 150 graus. Então, lembramos a fórmula, coeficiente angular, que é igual a tangente de alfa. Coeficiente angular, então, será igual a tangente de 150 graus. Aí a gente vem aqui para calcular a tangente de 150 graus. Tangente de 150 graus será igual ao seno de 150 dividindo pelo cosseno de 150 graus. Nós já sabemos os seus valores, sabemos também que o seno de 150 graus é igual a meio. E o cosseno de 150 graus é menos a raiz quadrada de 3 sobre 2. Trazendo esse cálculo básico aqui mais acima, nós teremos a tangente de 150 graus será igual, então, o produto dessas duas razões, tomando cuidado de inverter a segunda, onde teremos menos 2 raiz quadrada de 3 como inverso da segunda. Aí, só resolver esse produto aqui, nós vamos avançando aqui. Tangente de 150 graus será igual 1 vezes menos 2, menos 2. 2 vezes 1 raiz quadrada de 3, 2 raiz quadrada de 3. Podemos simplificar aqui, onde teremos tangente de 150 graus será igual a menos 1 sobre a raiz quadrada de 3. Racionalizando também, porque é o caso que aconteceu lá no primeiro exemplo, né? Radical no denominador, então temos que eliminá-lo. E teremos aqui, para a tangente de 150 graus, o valor de menos 1 vezes raiz quadrada de 3, menos a raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 será raiz quadrada de 9. E raiz quadrada de 9 é 3. Então, o coeficiente angular dessa reta, que estabeleceu um ângulo de 150 graus com o eixo das abscissas, será igual a menos raiz quadrada de 3 sobre 3. Bom, pessoal, findado o primeiro caso, nós vamos agora conhecer o segundo caso utilizado para calcular o coeficiente angular de uma reta. Então, nesse segundo caso,
quais serão os elementos fornecidos para que o cálculo aconteça. Então, nesse segundo caso, vai ser necessário que a gente conheça os dois pontos colineares. E esses dois pontos, eles têm que ser diferentes. Sabemos que eles vão estar na reta R, tanto o ponto A quanto o ponto B, e eles são dois pontos distintos. Então, vamos ver aqui qual vai ser o procedimento para calcular o coeficiente angular, né, que é aquela tangente, quando é conhecido os dois pontos distintos. Nesse segundo caso, nós iremos usar a variação de y pela variação de x. Ou seja, nós vamos pegar a ordenada do B menos a ordenada do A sobre a abscissa do B menos a abscissa do A. Vamos fazer um exemplo para que isso fique mais claro em nossas mentes. Exemplos. O coeficiente angular da reta que contém os pontos A, 1 e 3 e o ponto B, 5 e 7 é. Vamos calcular aqui então. Vou deixar aqui para a gente consultar os dados, né? O ponto A será representado pelas coordenadas 1 e 3. O ponto B pelas coordenadas 5 e 7. Ou seja, conhecemos dois pontos distintos dessa reta, iremos aplicar então no cálculo do coeficiente angular a variação de y pela variação de x. Então, teremos a variação de y será o yb menos o ya sobre o xb menos o x do A. Bom, isso aqui nós fizemos o modo genérico, agora vamos aplicar os reais valores. Então, veja só, o YB é quem? 7. Então, teremos 7 menos o YA, que é mais 3. Sobre o x do B, que é quem? 5. Menos o x do A, que é 1. Então, teremos aqui coeficiente angular, que é igual a 7, mais vezes menos 3, sobre 5, menos vezes mais, menos 1. Subindo aqui um pouquinho mais, né, porque já acabou o papel aqui, teremos coeficiente angular, então, vai ser igual a 7 menos 3, 4. 5 menos 1, 4. Coeficiente angular aqui, então, será igual a 1. 4 por 4 é 1. Vamos resolver um último exemplo desse segundo caso, que é a situação em que os pontos conhecidos são A, 1 e menos 2, e o ponto B, menos 4 e 1. Então, aqui nós já sabemos que é o segundo caso, porque nós vimos os dois pontos distintos, né? São dois pontos diferentes. Então, nós vamos utilizar, para o cálculo do coeficiente angular, a variação de y pela variação de x. Então, aqui já vamos ser um pouquinho mais breve, que nós vamos consultar aqui na folha anterior, já colocar o resultado real aqui. A variação de y será igual a 1, falei que ia ser mais breve, mas vou fazer mais detalhadamente porque tem a multiplicação de sinais aqui. Vai ser 1 menos 2, sobre o xb, que é menos 4, menos o xa, que é mais 1. Tranquilo? Isso aqui para nós é bem tranquilo, só resolvermos a multiplicação de sinais para eliminar os parênteses, e aí nós vamos ter menos vezes menos, mais 2. Menos 4, menos vezes mais, menos 1. Então, nós teremos aqui para o coeficiente angular, no numerador, 1 mais 2, 3. Aqui no denominador nós temos menos 4 ou menos 1, menos 5. E para dar aquela aparência melhor aqui no nosso resultado fracionário, nós vamos fazer a divisão de sinais para que esse sinal negativo suba para o numerador. Então, ficará da seguinte forma.
mais dividindo menos, menos. Menos 3 quintos. Menos 3 quintos é o coeficiente angular da reta, expresso pelos pontos A, 1 e menos 2, e o ponto B, menos 4 e 1. Tudo bem? Bom, pessoal, chegamos aqui no terceiro caso do cálculo do coeficiente angular de uma reta, mas é preciso recapitularmos os casos anteriores para a gente ir percebendo as diferenças no procedimento para esse cálculo. No primeiro caso, nós tínhamos a direção dessa reta R formada com o eixo X. No segundo caso, nós conhecíamos os dois pontos distintos dessa reta. Para calcular, nós devíamos, então, empregar ali a variação de y pela variação de x. Adentrando mais aqui no conteúdo, nós vamos finalizar com esse terceiro caso, que é a situação onde o dado para o cálculo desse coeficiente angular será a equação geral da reta, que nós conhecemos, já trabalhamos com ela há algum tempo, expressa pela sentença matemática ax mais by mais c igual a zero. Vamos ver o exemplo para entendermos melhor. Então, quando nós tivermos a equação geral da reta, é uma situação bem fácil o cálculo desse coeficiente angular. Basta empregarmos a fórmula m, que é o coeficiente angular, né? Nós já sabemos que vai ser igual a menos o a sobre o b. Quem é esse a e quem é esse b? Esse a é o coeficiente numérico de x e o b é o coeficiente numérico de y. Olha o exemplo. O coeficiente angular da reta S de equação geral 4x menos 6y menos 5 igual a zero é. Então, veja só, o elemento que nós temos aqui para o cálculo do coeficiente angular é a equação geral da reta. Então, o que nós devemos fazer? Devemos empregar aquela fórmula simplesinha apresentada a vocês agora mesmo, que o coeficiente angular vai ser igual a menos o a sobre o b. Aí eu volto lá na equação geral, vejo que o a é 4, já posso até fazer o joguinho de sinal rapidinho, menos aqui da fórmula, vezes o mais aqui do coeficiente numérico de x, que vai dar menos 4, sobre o b, que é o coeficiente numérico de y, que é menos 6. Então, vai ficar menos 4 sobre menos 6. Vamos simplificar esse resultado aqui. M, que é igual menos dividindo menos, mais. E eles também possuem divisor comum, que é o 2. 4 dividindo por 2, 2. E 6 dividindo por 2, 3. Então, determinamos aqui o coeficiente angular da reta expressa pela equação geral 4x menos 6y menos 5 igual a zero. Tranquilos? Bom, pessoal, agora nós temos o último exemplo do terceiro caso. E o comando desse exercício é calcular o coeficiente angular da reta R, que tem como equação geral 3x menos 4y mais 3 igual a zero. Então, é bom lembrarmos que o terceiro caso é aquele em que nós conhecemos a equação geral da reta e, para tanto, devemos empregar a formulazinha bem simplesinha do coeficiente angular, que é m, que é igual a menos o a sobre o b. O a nós já sabemos que é o coeficiente numérico do x, portanto vai ficar menos 3. E o b é o coeficiente numérico de y, que é menos 4. Faremos então a simplificação de sinais aqui, menos dividindo menos, mais. Portanto, o coeficiente angular da reta expressa pela equação 3x menos 4y mais 3 igual a zero é 3 quartos. Bom, pessoal, fechando esse tema, coeficiente angular, vamos fazer um resumão. Nós sabemos que o coeficiente angular é aquele declive, né, da reta R no plano cartesiano com o eixo X, e aquele ângulo formado lá, daquele ângulo formado, nós devemos calcular a tangente daquele ângulo. E para isso nós devemos ficar atento a cada um dos casos estudados,
Porque no primeiro caso nós vimos a questão da direção. Nós vamos ter a representação gráfica dessa reta e nós devemos então observar o ângulo ali estabelecido, né? E calcular o coeficiente angular. O coeficiente angular, quando nós conhecemos a direção da reta, é dado por m igual a tangente daquele ângulo. Passando para o segundo caso, nós vamos ter uma situação em que nós conhecemos os dois pontos distintos e colineais, ou seja, eles pertencem àquela reta R, lá no plano cartesiano, e são distintos. Aí nós devemos proceder com a variação do y pela variação do x. E por último, nós vimos o terceiro caso, que é aquela situação onde nos é apresentado a equação geral da reta. E para encontrar o coeficiente angular nessa situação, nós devemos utilizar aquela formulazinha bem simplesinha que é m igual a menos a sobre b, onde esse a será substituído pelo coeficiente numérico da equação geral da reta, o coeficiente numérico de x, lá na equação geral da reta, melhor dizendo, sobre o coeficiente numérico de y, também que deverá ser buscado lá na equação geral da reta. E aqui eu coloquei para vocês que é sempre bom a gente ver outra vez conteúdos das séries anteriores. Como vocês puderam perceber, aqui na nossa aula de hoje, nós voltamos lá no segundo ano e fizemos a busca de alguns valores lá no ciclo trigonométrico, como os arcos múltiplos de 30 e múltiplos também de 45. Então, até mais, um grande abraço e firme aí que nós vamos superar esse período tão complicado que está sendo para todos nós. Grande abraço!